nós vamos falar sobre, então, o perispírito, formação, propriedades e função. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. A gente vai fazer uma pequena introdução, depois nós vamos fazer um conceito, origem e natureza. Nós vamos, então, falar quais as funções do perispírito e também iremos falar sobre as propriedades do perispírito e os corpos do perispírito, que o perispírito é formado de vários corpos, nós vamos estar falando isso. Bem, como introdução, nós temos o seguinte objetivo: depois dessa aula de hoje, nós seremos capazes de dizer as características da natureza, funções e propriedades do perispírito e também refletir sobre as mudanças que podem ocorrer no perispírito em decorrência da nossa condição moral e do nosso pensamento, tá? Nós vamos tirar muitas informações, evidentemente, das obras fundamentais de Allan Kardec, assim como de André Luiz e outras que nós iremos mencionar durante o nosso estudo. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, nós vamos estar respondendo conforme elas vêm, tá bom? Todos prontos? Então, vamos começar. A gente começa, então, com o Livro dos Espíritos, né? O conceito de perispírito. A palavra perispírito, ela foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec em um Livro dos Espíritos. Então, a palavra perispírito é uma palavra criada por Allan Kardec. E nós veremos a razão, porque ele chamou perispírito. O peri vem do grego, que significa em torno, e espíritus, do latim, que significa espírito. Então, seria em torno do espírito, se a gente for analisar aí a palavra perispírito. Nós vamos entender melhor, evidentemente. Mas esse conceito de perispírito já era conhecido pelos povos da antiguidade, não com o nome perispírito, porque somente surgiu com Kardec, mas eles chamavam com outros nomes, que a gente listou aqui, porque caso vocês venham, de repente, estar lendo alguma literatura de alguma religião que não seja espiritismo, e eles falam lá determinada palavra para designar aquilo que seria um corpo perispiritual, e vocês vão saber que o equivalente no espiritismo é o perispírito. Então, por exemplo, chamava-se Ka ou Bai pelos egípcios, chama-se, né, corpo etéreo pelos gregos, Ruach, desculpe aí, eu não sei falar hebraico, mas a Cabala, que é a parte mística do judaísmo, também tem um nome para perispírito. Temos também o Kumarupa, que são a palavra que os budistas usam, um equivalente ao perispírito, e temos também o Ki, pelos chineses. Temos o Mano-Maya Kosha, pelos hindus. Então, todos esses nomes, acho que acabou aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Todos esses nomes que vocês veem aí, espero que estejam conseguindo ler, são nomes, são sinônimos de perispíritos em outras religiões, escolas religiosas e seitas, tá bom? Então, perispírito não é novidade, a única novidade é a palavra que Kardec criou e o entendimento que o espiritismo faz em torno do perispírito, né, que é o objetivo dessa aula. Muito bem. Conceito ainda de perispírito. Pelos ocultistas e pelos esotéricos e teosofistas, eles se referem ao perispírito como corpo astral. Pelos neognósticos, e deixa eu dizer aqui para vocês o que seriam os neognósticos. Os neognósticos são aqueles que... O neognosticismo é um termo usado para se referir às religiões e seitas místicas que surgiram com o renascimento das ideias gnósticas no século XIX. E também se refere a todo e qualquer buscador moderno do conhecimento arcano e praticante das artes que visam
a concepção da gnose. O que seria essa gnose? Conhecimento interno e metafísico do verdadeiro eu superior. Então, os neognósticos chamam o perispírito de aerossoma. Pelo filósofo e cientista alemão Leibniz, chamado de corpo fluídico. Mediador plástico pelo filósofo inglês Ralph Cudworth. E pelo nosso brasileiro, Hernani Guimarães de Andrade, que chamava de MBO, que é o modelo organizador biológico, o estudioso espírita Hernani, que a gente vai voltar a se referir a ele. Então todos esses nomes são perispírito dentro aqui, agora a gente entrando mais na parte espiritualista, né, e do espiritismo, no caso do Hernani. Teremos outros também com palavras que são usadas por André Luiz para designar perispírito, tá bom? Muito bem. Falando em André Luiz, né? André Luiz, ele conceitua o espiritismo como psicossoma nos livros Mecanismos da Mediunidade. Então, para aqueles que não sabem, André Luiz é um espírito pelo qual foram psicografados, através da mediunidade de Chico Xavier, uma série de livros que se chama Série de André Luiz, onde nós ficamos sabendo do mundo espiritual, em seus vários aspectos. Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz refere-se ao perispírito como psicossoma. Ele também vai falar como corpo espiritual em evolução no livro, em evolução em dois mundos e no livro Nosso Lar. Só aí para citar para vocês nomes que, se vocês veem, vocês sabem o que é. Falou em psicossoma, perispírito, corpo espiritual, perispírito, tá? Não. O conceito de perispírito também, você pode ver ele na Bíblia. Aonde? Através de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, e aí nós trazemos a versão da Bíblia de Jerusalém. Ele fala o seguinte: semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Então, o corpo espiritual de que Paulo de Tarso fala nessa carta é o perispírito, tá certo? Muito bem. Então, até agora nós já vimos os diversos nomes pelos quais perispírito é chamado. Nós também iremos encontrar nas obras de Leon Denis. Para aqueles que não sabem, Leon Denis, ele foi um contemporâneo de Kardec. Ele conheceu Kardec quando muito jovem. E Leon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. Kardec veio com uma missão da divulgação da doutrina espírita, da sua codificação, e se ele tivesse falhado, disseram os espíritos que Leon Denis seria o substituto. Então, Leon Denis fez um trabalho em continuação ao de Allan Kardec. E no livro, aqui não menciona o livro, né? Eu esqueci de colocar aqui. Ah, tá aqui. Acho que é No Invisível, o livro. Leon Denis fala o seguinte: o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, que é esse corpo que a gente tem, o corpo material, e o outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então, era assim que Leon Denis também, estudioso, né, que ele foi das obras de Kardec, conceituava o perispírito. Allan Kardec, então, nos seus livros, ele designa que no homem há três coisas. Então, nós temos o caráter tríplice do ser humano. Ele fala o seguinte: o primeiro é o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, nós temos esse corpo, pelo qual a gente se apresenta nesse momento, esse é o corpo, esse é um aspecto. O outro aspecto
é a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, lembre-se. Allan Kardec se refere à alma em sua obra como o espírito encarnado no corpo, uma coisa que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Então, nós temos o corpo material, aí nós temos o espírito encarnado no corpo, que basicamente 1 e 2 se coincidem, mas ele apenas dividiu por questões didáticas. Agora, o laço que une essa parte material, que seria ao corpo, que é uma coisa intermediária entre a matéria e o espírito, é que ele chamou, então, do perispírito. Então, o perispírito vem unir o corpo ao espírito. Tá certo? Muito bem. Nós vamos nos aprofundar mais, a gente está indo devagarzinho aí. Conceito de perispírito, que Kardec menciona no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, ele diz o seguinte: o laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição desse envoltório mais grosseiro, que é o corpo. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal. Então, ao desencarnar, como que o seu espírito, o nosso espírito, vai se relacionar na outra dimensão? Através do perispírito, que para o espírito é um corpo, que ele fala até de um corpo etéreo, mas que para nós é invisível no estado normal, porque depois a gente vai ver que através de propriedades ele pode se tornar visível. Tudo bem até aqui? É muita definição, né? O que vale a pena depois disso tudo é dar uma lida na íntegra, né? Na parte que a gente está mencionando aqui. Nesse caso, a introdução, item 6. Na questão 93, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Foi no comentário da questão que ele criou a palavra perispírito. Vamos fazer uma comparação bem grosseira. Pegue um abacate, tá certo? Você tem um envoltório em volta. O caroço é o espírito, o perispírito está envolvendo ali o espírito. Tá uma coisa bem grosseira aí, né? Uma comparação grosseira. O perispírito, então, é um envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. Então, nele se encontra todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida do plano físico. Daí ser considerado um modelador do corpo físico. Lembra do começo de Hernani, que ele chama modelador do corpo físico? Por quê? Ocorre essa ligação do perispírito com o nosso corpo físico de maneira molecular, a nível molecular, de moléculas. Então, ele se encontra todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias no perispírito. Eu não sei se vocês podem ver na foto, eu acho interessante essa ilustração, porque assim, uma pessoa ali, você vê o desdobramento, no caso você vê o cordão, quer dizer, você vê aqui o cordão ainda ligado, então essa pessoa não está desencarnada, ela está dormindo, aí ela se desdobra, o espírito, aí ele se apresenta com o perispírito, tá certo? Enquanto o corpo aqui descansa. Veja aqui numa pessoa cadeirante. Então, as nossas limitações, nós iremos falar mais uma vez desse exemplo, por exemplo, as nossas limitações físicas, se a gente não pode andar, se a gente não pode ver, se a gente não pode ouvir, se a gente não pode falar, elas desaparecem no desdobramento. Desde que o espírito esteja
preparado para, né? Desde que ele esteja desligado, mais desligado da matéria. Essa deficiência, essa limitação que ele carrega, ela desaparece, tá? Nós vamos falar mais sobre isso, mas já ficou aqui a dica. Muito bem. Então, até agora, a gente sabe que o perispírito, ele é um corpo que é semimaterial, porque a gente não tem como definir a matéria. A gente vai saber a origem, de onde sai o perispírito, essa matéria que é usada, mas a gente, por falta de palavras, a gente chama semimaterial. Depois a gente vai falar sobre isso também. O perispírito, como consta no Livro dos Médiuns, no capítulo 1º, item 54, é muito bom que vocês anotem essas referências para depois lerem na íntegra, né? O perispírito, ele é como fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Ele desempenha grande papel na economia orgânica dos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, o que seriam os fenômenos patológicos? As doenças. E olha só, então, o pensamento, o nosso pensamento, ele se conduz através do perispírito. O perispírito recebe o pensamento e transmite esse pensamento, como se fosse um fio elétrico condutor. Então, vamos ver a importância que a gente deve dar aos pensamentos. Olha a influência que está tendo aí no seu corpo perispiritual, tá? Isso está no Livro dos Médiuns. Outra coisa que aparece nas obras póstumas, na primeira parte, item 10, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível, inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, veja bem, nós temos um pensamento por iniciativa nossa, pode ser um pensamento negativo ou positivo, certo? Então, o espírito, certo? O perispírito vai transmitir esse pensamento para chegar no corpo. Então, são pensamentos negativos, muito constantes, acabam provocando o quê? Doenças, mal-estares em nós, por essa razão. Tá aí a explicação, né? O mecanismo da coisa. A origem e a natureza do perispírito. Bem, o perispírito, ele retira do fluido cósmico universal os elementos que necessita para a formação do seu perispírito. Deixa eu ver se eu consigo aqui umas anotações. Aqui. Vamos entender isso, porque isso é muito importante. Nós temos os elementos definidos da natureza, definidos pelo espiritismo. Nada no espaço é vazio. Tudo é preenchido por algo que nós denominamos no espiritismo de fluido cósmico universal. A ciência mais ou menos está entendendo isso, que existe algo, mas eles não sabem ainda o que é e não dão nomes. Então pode ser que dão um nome diferente mais para frente. Mas o que existe e ocupa todo o espaço é o fluido cósmico universal, onde tudo se origina. Então, os elementos que o perispírito precisa para se compor, ele é retirado do fluido cósmico universal. Então, a origem do perispírito está no fluido cósmico universal. Então, o ponto de partida do fluido universal é a pureza. Esse fluido, o ponto de partida dele é uma pureza absoluta. O contrário, o oposto disso é uma transformação na matéria tangível, que aí você tem vários graus de condensação, né? Então, você pode vir do mais etéreo para o mais denso. Então, o fluido cósmico universal, ele sofre essa transformação.
O perispírito é uma dessas transformações, mas sob uma forma de uma matéria quintessenciada, que não é perceptível aos olhos carnais. Assim, o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, e é uma condensação desse fluido que torna que em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, tem o espírito, e o perispírito vai ser justamente retirado do fluido cósmico universal. O nosso corpo carnal, esse corpo material, ele também tem origem no mesmo princípio, mas ele faz de forma diferente, porque ele vai se transformar em matéria tangível, o corpo material. E o perispírito é uma matéria mais quintessenciada. Então, no perispírito, a transformação molecular, ela se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. No perispírito, a gente vai falar sobre a imponderabilidade, tá? A natureza desse envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento do espírito. Se o espírito, ele tem uma evolução moral mais avançada, então o seu perispírito vai ser mais etéreo. Isso tudo, gente, está no capítulo 14, e se eu não me engano, da Gênesis. Eu não anotei aqui, mas eu tenho quase certeza que é da Gênesis. Tem muita coisa na Gênesis sobre fluidos que vale a pena estudar, tá? Tudo bem até agora? Vamos ver. Márcia, qual o capítulo e o versículo da Carta dos Coríntios ao qual Paulo fala do perispírito? Eu vou voltar rapidinho aqui. Eu creio que é o capítulo 15, versículo 44. Isso mesmo. Márcia, é o capítulo 15, versículo 44, é a primeira carta dos Coríntios, existem duas. Então, o conceito de perispírito, semeado corpo psíquico, ressuscita corpo perispiritual, Paulo de Tarso, tá bom? Vamos voltar ao slide que a gente havia parado, né, a transparência que nós havíamos parado. Aqui. Muito bem. Essa é a origem. Então, qual é a origem de onde o perispírito obtém a matéria? Do fluido cósmico universal, mas é uma matéria quintessenciada, portanto, não é visível aos olhos carnais. Qual é a natureza do perispírito? O laço ou perispírito que prende ao corpo espírito é uma espécie de envoltório semimaterial e tem relação com o grau de adiantamento moral do espírito, como já mencionamos, tá bom? Seguindo em frente, nós vamos mencionar aqui muita coisa do livro chamado Perispírito, que é do Zalmino Zimmermann. Ele faz muitos comentários de muitas partes do livro de Allan Kardec, tá? E nós trouxemos aqui para vocês algumas partes do livro dele. É um livro super grossão, assim, tá? Quem quer se aprofundar em perispírito, está aí uma sugestão. Ele fala o seguinte, o Zalmino: é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz. O que é essa energia cósmica matriz? É o fluido cósmico universal, adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, força espiritual. Então, cada planeta vai ter o seu fluido cósmico universal, vai ter a formação desse perispírito de acordo com a natureza do planeta. Então, aqui na Terra tem uma natureza, outros planetas terão outra natureza.
O Zimmermann faz essa observação do livro A Gênese, capítulo 14, que a gente já mencionou aqui, né? O corpo fluídico da alma, né, que Kardec se refere. O conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior, sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, nós temos ainda muita coisa para aprender, que ainda não foi revelado para nós. Mas a gente já sabe, através de Allan Kardec, que o conhecimento, saber a natureza do perispírito, ela não é idêntica entre nós, encarnados ou desencarnados aqui do planeta Terra, ou o espaço que a circunda. Então, a natureza é diferente, tá? Essa natureza perispiritual. Continuando sobre a natureza do perispírito, a sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Então, são dois fatores que nós sabemos que definem a natureza perispiritual: a condição moral da criatura e o planeta que ela habita, ou a região, as condições desse planeta, tá? São dois fatores. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito, ele é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Evidentemente que quanto mais moralmente avançado é o espírito ou o planeta que ele habita, o perispírito será menos e menos etéreo. Portanto, guarda uma relação direta com a evolução moral dos habitantes do planeta. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Então, nos mundos inferiores, ou no mundo que a gente habita aqui, nosso perispírito, ele é mais grosseiro. Eu acho que todos aqui, pelo menos que eu vi aqui na lista, que estudam, que estão aqui acompanhando, estudam o espiritismo, lembram-se daquela parte do livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz vem visitá-lo, e ela teve que modificar o perispírito dela, de onde ela veio, para que ela pudesse se comunicar com o filho, porque o filho se encontrava na crosta terrestre, numa situação mais inferior, né? Então, veja aí um exemplo que a gente tem nas obras de André Luiz. Essas declarações que a gente acabou de ler aqui estão em Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos, item 9. É muito interessante ler esse livro de Kardec, Obras Póstumas, que são uma reunião de anotações que Kardec tinha e foram feitas, evidentemente, após o seu desencarne, por isso que são obras póstumas, né, óbvio. E é muito interessante esse livro, né? A gente sempre menciona os livros da codificação espírita, as obras fundamentais, e é interessante ler as obras póstumas, né? Tem muita informação interessante. O Zalmínio também faz um comentário e análise sobre essa passagem aí das obras póstumas. Ainda sobre a natureza perispiritual. Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Ele é tão etéreo que parece que nem existe, né? Ele existe. E tem o espírito, ele precisa do perispírito para se manifestar, vamos dizer assim. Mas nos mundos superiores, nos espíritos puros, ele é praticamente imperceptível. Imagine Jesus vir até nós. Exato, Márcia. Quanto mais nós estudamos espiritismo,
mais a nossa admiração e amor aumenta com relação a Jesus, de saber tudo que ele teve que fazer, né, sua natureza. Veja, ele estava encarnado aqui num corpo material, mas a sua natureza espiritual era muito superior. Então, você veja o que ele teve que passar para poder estar entre nós, né? Isso tudo nos traz muito mais respeito, admiração e amor por esse espírito que ainda zela por todos nós. Isso está na questão 186, né? Os envoltórios dos espíritos puros serem praticamente inexistentes aos nossos olhos. É o livro dos espíritos, questão 186, que Zalmino também comenta no seu livro Perispírito. Muito bem. No livro Roteiro, nós temos o seguinte: esse livro é do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Ele também fala sobre a natureza perispiritual. Ele fala assim: segundo Emmanuel, os espíritos que estagiam na escola apresentam corpo espiritual como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. O que é esse campo interno? É o nosso íntimo. Né? É muito interessante essa descrição da natureza perispiritual. Ele fala ainda: por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolvem pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. Então, eles estão querendo comparar o nosso perispírito com o perispírito dos seres superiores, né, espíritos puros, e o nosso perispírito fica quase confundindo com o próprio corpo, né, isso que eles estão falando, né, verdadeira continuação do corpo físico, porque ainda nós estamos muito animalizados e doentes, né, por isso que o nosso perispírito ainda está muito aquém do que deve ficar. Muito bem. No livro Em Evolução em Dois Mundos, também temos uma informação sobre a natureza do perispírito. Diz André Luiz: é de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura, células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos a feição de partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Então, essa ligação perispiritual que a gente tem, que nos une espírito e corpo, ela é dinâmica. Ela é a nível molecular, ela é influenciada pela região onde está, como diz aí, e também pela nossa mente. Então, o perispírito, ele tem uma correlação muito, muito ligado com a nossa mente, como a gente já viu até agora, tá? Essas são as informações do livro Evolução em Dois Mundos. Bom, aqui nós terminamos a parte que fala da natureza do perispírito. A gente trouxe várias obras com várias explicações dessa natureza. Lembrando que esse assunto não está esgotado, é um assunto que ainda futuramente nós vamos estar entendendo, principalmente conforme a medicina vai avançando. Hoje a medicina, ela não comporta no seu bojo, né, no seu entendimento, o fator espírito, né? Embora alguns cientistas já o consideram como fato.
Mas até lá as coisas vão se modificando, nós vamos entendendo cada vez mais. Por exemplo, hoje já se entende que as emoções nos afetam de maneira até que apareça doenças. É justamente o perispírito que permite aí essa coisa do campo mental, toda essa informação que passa da vontade do espírito, porque o espírito é que está no comando, né? O espírito é que está no comando de tudo. Então, o pensamento vai exercer um papel fundamental aí, e o perispírito é o veículo para isso tudo, tá? Então, a natureza do perispírito não é um assunto encerrado, como bem observou Zalmino, né, no começo que a gente viu, e é algo que a gente vai estar acompanhando e entendendo cada vez mais. E eu creio que a medicina vai nos ajudar com isso, tá? Muito bem. O perispírito tem funções. Ele tem vários tipos de funções. Pode ser função instrumental, uma função individualizadora, uma função organizadora, que até a gente viu, né, organizador biológico, e uma função de sustentadora, né? Essas são as funções do perispírito que nós vamos, a partir de agora, examinar uma a uma. Bem, a função instrumental. Na função instrumental, como se está no livro Perispírito do Zalmino, do Zimmermann, como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir o quê? De instrumento à alma. Então, em sua interação com mundos espiritual e físico. Então, a instrumental, a gente já vê no próprio conceito. O que é o perispírito? Ele é aquele que serve de intermediário entre o corpo e o espírito. Então, ele já tem uma função de ser um instrumento, função instrumental. Uma função é essa. É um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Está em Kardec, em obras póstumas, tá? Muito bem. Mais um pouco aí sobre essa função instrumental. Não sei se vocês conseguem ver esse gráfico aqui, onde nós temos aqui o espírito. Desse lado, a gente tem um espírito encarnado, e nesse caso, o médium. E aqui, desse outro lado, nós temos o espírito desencarnado. Então, você tem o espírito se manifesta através do perispírito. No caso do encarnado, ele tem um corpo físico, e através do pensamento, né, do campo mental aqui do espírito, ele vai exercer, então, vai compartilhar aqui, vai servir, vai pegar o perispírito para servir de um fio condutor para esse pensamento. Se for uma comunicação mediúnica, que é o caso aqui, o desencarnado tem lá o espírito e ele se apresenta através do perispírito. O que vai acontecer? O médium e o espírito comunicante vão se comunicar através do pensamento. Então, a gente antigamente falava assim, incorporação, como se o espírito entrasse assim no corpo do médium, que nem a gente vê naquela série, o Ghost, né? Que tem a Whoopi Goldberg, que o espírito entra assim nela. Não é assim, é tudo através do pensamento. Aquilo é Hollywood, né? Então, a gente sabe que a função instrumental, ele também permite a interação do espírito. Entre os mundos espiritual e físico, como a gente vê no gráfico, no mesmo plano de vida, o que é isso? Às vezes a gente não tem assim uma ideia e você vai falar com uma pessoa que você está pensando, a pessoa, puxa, eu estava pensando justamente nisso em você. Essa transmissão de pensamentos através do perispírito. O perispírito
que serve de instrumento para que tudo isso aconteça, tá? Então, nós temos aqui no plano, entre os dois planos, o mundo físico e espiritual, e na vida no mesmo plano. O mesmo ocorre entre os espíritos no mundo espiritual, entre desencarnados. Então, existe entre encarnados e entre desencarnados, e entre encarnado e desencarnado. Tá bom? Espero que eu não tenha confundido vocês. Muito bem. A outra função que o perispírito ele exerce é de organizadora. Essa função organizadora aparece especialmente no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, o que é morfogenético? É a modelagem dos sistemas biológicos, as células, os tecidos, os órgãos, que levam à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, que é o modelo por excelência. Então, vejo aí o perispírito ajudando na modelação desse corpo que vai aparecer, tudo sob o comando do espírito. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. Então, a gente percebe o quê? Nessa parte aí do livro Roteiro, né? No capítulo 6, a gente, no desencarne, o corpo físico vai perecer, mas o perispírito vai continuar se manifestando através do espírito, porque vai ter um desligamento completo do perispírito, do corpo físico, que é a morte, né? O que caracteriza a morte. Ele também tem uma função sustentadora. O perispírito, ele se impregna dessa energia vital e transfere ela paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico. Sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, essa energia vital, esse fluido vital que todos nós temos e carregamos, ela é o perispírito. O perispírito é que promove e transfere essa energia vital para o veículo físico, para o nosso corpo. Muito bem. De que maneira o perispírito se acopla ao corpo físico? Tem numa das obras de André Luiz, eu acho que é Reencarnação do Segismundo, tem até vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, e vocês podem verificar como que é formado, no caso do nascimento do Segismundo. Tudo é através do comando do espírito. Quando a fecundação, já se começa a formação do perispírito, por isso que ele é um modelador biológico. Então, toda aquela informação de DNA que o feto vai ter, já está tudo lá condensado, porque no momento da fecundação, é o momento que o espírito se liga. Por isso que o espiritismo, ele é contra aborto, porque no momento da fecundação você tem o momento da ligação do espírito. E nessa ligação, você já tem aí o perispírito. Aí ele vai se desenvolvendo, tudo com o comando do espírito. Ele vai se desenvolvendo. Quando o espírito desencarnado, vamos supor, o espírito desencarnado vai ter que reencarnar. Tem um trabalho de diminuição do perispírito desse desencarnado. São informações que nós obtivemos do livro da série André Luiz. Há uma preparação desse espírito para que ele reencarne. Então, o seu perispírito também é modificado para que ele possa
Lembre-se, o perispírito, o espírito está lá, no mundo espiritual, ele está se manifestando com o seu perispírito. Vou falar, olha, você vai reencarnar, tá próxima à reencarnação, então já começa esse processo de manipulação desse perispírito para que ele possa reencarnar, tá bom? Eu não sei se eu respondi aí, Marcinha, a sua pergunta, mas ele se liga na fecundação, é quando o espírito se liga, ele não se separa do espírito, ele fica com o espírito o tempo todo, tá bom? Muito bem. Voltando aqui à função sustentadora. Outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez, estado de saúde física mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com o equilíbrio emocional. Veja, se o perispírito ele está conectado molécula a molécula, então, e é movido, é condutor do pensamento, do nosso fluido vital, então se a gente tem um desequilíbrio emocional, isso afeta a nosso corpo. E afetando o nosso corpo, significa que vai mexer com o nosso sistema imunológico, né? Então, é isso que o Zalmino aí está nos dizendo, né? Em maneira mais assim, mais detalhada, né? Mencionando o sistema imunológico. E hoje, a ciência médica, ela percebe que, por exemplo, a prece ajuda as pessoas na convalescência de uma doença, por exemplo, né? Já está provada, a própria medicina acredita que a pessoa tem melhoras mais rápidas e mais eficientes através da oração, se ela tem uma religião, se ela está emocionalmente equilibrada. Então, a medicina já começou a considerar essas coisas, né? Não menciona aí perispírito, mas é o perispírito aí agindo, porque ele é o condutor e ele age através do pensamento, ele é o fio condutor do pensamento, tá? Desde a embriogênese até a morte, o perispírito sustenta e mantém o corpo físico. Olha aí, Márcia. Desde o embrião até o desencarne, o perispírito está lá, mantendo o corpo físico. Aí vai falar, isso daí, gente, essa parte aqui que a gente está falando, esse texto, ele é do livro No Invisível, de Leon Denis, tá? Sistema imunológico. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo às linhas de força cuja reunião constitui esse desenho em plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio das constantes modificações e renovação dos átomos. Esse Claude Bernard, ele era um francês fisiologista, considerado o grande homem da ciência entre 1813 e 1878. Ele viveu de 1813 a 1878, e Leon Denis vem mencioná-lo dizendo que eu acho que a parte mais importante aqui é que o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Então, você veja a renovação das células ligada ao perispírito. Lembra que o perispírito, ele libera esse fluido vital aos poucos para a alma, para o nosso corpo? Ele que vai liberando? Então, ele vai renovando as células. Por isso que trabalhando a nossa moral, trabalhando o nosso pensamento, nós vamos nos manter mais saudáveis, né?
porque a gente vai estar ajudando aí a ação do perispírito nessa parte, né? Eu acho muito interessante essa parte de Leon Denis no livro No Invisível. Bom, a gente chegou agora nas propriedades do perispírito. O perispírito tem várias propriedades que são muito interessantes. Ele tem a propriedade de plasticidade, ele muda o formato, expande. Ele tem de densidade, que é ponderabilidade e luminosidade, então ele tem peso específico e emite luz. Ele pode se tornar material, portanto, haver a penetrabilidade. Ele pode ficar tangível, você pode tocar, a gente vai falar disso. Ele tem sensibilidade, tem o fenômeno também da bicorporeidade, que nós vamos falar, unicidade, mutabilidade e outras. Vamos então falar de cada uma delas, tá? A plasticidade. A plasticidade é uma propriedade que permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual. Esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores, claro, né, gente? Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações do perispírito, que são mencionados nas obras de André Luiz, como zoantropia e ovoidização. O espírito está numa situação tão degradante mentalmente que o perispírito não sustenta a sua forma. E aí acaba ficando numa forma sem forma, né? Uma coisa assim, parecendo ovoide, parecendo um ovo mesmo, né? Então, nós temos aí ação mental, técnica, conhecimento e treinamento. Retratilidade, ovoides, reencarnação, adaptação perispiritual, que são os espíritos superiores, a ideoplastia consciente ou induzida, que é a zoantropia. A gente vê vários descritos nas obras de André Luiz, vários processos obsessivos graves sobre desencarnados, e eles ficam em situação realmente muito precária, muito, mas muito precária, perdendo a sua forma e até assumindo outras formas que não a humana, né? Outra propriedade do perispírito é a densidade. Sendo considerado de matéria de natureza que é semimaterial, apresenta densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito. Então, o espírito é mais ou menos denso de acordo com a sua evolução. Ele é menos denso quanto mais evoluído, então é inversamente proporcional, né? E quanto mais evoluído é o espírito, menos denso ele é e vice-versa. A matéria quinta essenciada depende do grau evolutivo do espírito, que está relacionado diretamente com a sua moral. O perispírito pode emitir uma luz, porque ela é uma propriedade relacionada à densidade. Então, a fluidez revela a densidade menor, e quanto menos denso, mais luz emite. Vamos ver se vocês se lembram, em determinado momento, eu não estou me lembrando da obra, mas André Luiz passa por diversos treinamentos, diversas situações, e a gente vê a transformação moral que ele vai sofrendo. E chega uma hora, em determinado momento, que ele vê sair luz dele. É porque o perispírito dele está menos denso, ficou menos denso, e ele vê um pouco de luz, ele até se assusta, né? Ele vê um pouco de luz emitido. Então, quanto a densidade diminuiu, o espírito está moralmente melhor, menos desmaterializado, e aí o quê? Vai emitir a luz, porque nós somos luzes, né? O nosso espírito. Mas tudo isso está um pouco ali, né, coberto, vamos dizer assim.
O que é essa propriedade de penetrabilidade? Indica que o perispírito dos espíritos de mediana e superior evolução não encontram dificuldade para atravessar a matéria do plano físico. Então, o médium aí, se tem algum médium que está assistindo que é vidente, ele pode ver espíritos passando por portas, paredes, então eles não têm esse problema, né? Eles não têm problema de atravessar a matéria do plano físico. Visibilidade. O perispírito é usualmente invisível encarnado. O médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. Então, o desencarnado que vai decidir que forma ele se apresenta. Então, ele é invisível. Ele é só visto para aqueles que possuem mediunidade de vidência. A sensibilidade. No espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito, muito diferentes das localizadas ou compartimentalizadas do corpo somático, corpo físico. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo perispiritual inteiro. Como que é isso? Vocês lembram como o André Luiz estava sofrendo, e aí ele vai parar aí no hospital, a gente teve a foto do filme Nosso Lar. Veja, as sensações, muitas das sensações que também são descritas por espíritos infelizes no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, eles não estão sentindo dor com o corpo físico, eles sentem porque eles não têm mais o corpo físico, estão desencarnados. Então, como é que eles sentem isso? As sensações é do espírito, é através do perispírito, é tudo mental, é tudo da mente. Não é que não é real, para ele é muito real. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente dor, mas isso aí ele sente com o corpo todo, não uma coisa específica, né? O sistema nervoso, alguma coisa assim. Ele sente com o corpo espiritual inteiro, tá? Essa é uma das propriedades do perispírito. Então, se você veja, através dos perispíritos, a gente consegue entender muitas das comunicações dos espíritos, né? Que a gente vê em reunião mediúnica, por exemplo, né? Tem um outro que é muito interessante, que é a expansibilidade. A expansibilidade, o perispírito, ele não se divide, ele se expande. Então, o perispírito, ele não corta, não é divisível, você não pode cortar, ele é indivisível. Mas ele tem o poder, a propriedade, vamos dizer melhor assim, de expandir-se. Aí, fazendo isso, ele amplia a capacidade de visão e percepção do espírito. E isso está relacionado à plasticidade. E ocorrem os fenômenos da bicorporeidade, tal como acontecia com Eurípides Barçanufo. Recomendo a todos procurar assistir o vídeo que tem no YouTube para assistir sobre Eurípides Barçanufo. Mas o exemplo que eu quero trazer aqui é do Antônio de Pádua, que eu vou recorrer à minha colinha para lembrar de tudo. Com o Antônio de Pádua. Então, o que é a expansibilidade? Permite que o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Tal propriedade sugere aos que desconhecem como ocorre o fenômeno a falsa impressão de que a pessoa está dividida em duas, mas já que é vista em lugares diferentes. Então, você é visto, se você consegue expandir o seu perispírito, de maneira que você é visto em outro lugar. Mas não são duas pessoas, é uma pessoa só. É que o perispírito consegue ser visto em outro local. Isso aconteceu com o Antônio de Pádua. O Antônio de Pádua, ele viveu em Lisboa no século XII, 1195. E ele tem um livro muito bom, vou falar desse livro para vocês, chama-se Antônio de Pádua, Sua Vida e Seus Milagres, que é de Almerindo Martins de Castro, o autor,
e é editado pela FEB. O Antônio de Pádua, uma das características, né, mediúnicas que ele tinha capacidade de bicorporeidade. Ele conseguia expandir o perispírito dele. Então, teve uma vez que ele estava pregando na Itália, quando o pai dele, que estava em Lisboa, ia ser condenado por uma acusação de ter cometido um assassinato. Aí o que aconteceu? No momento da execução, Antônio de Pádua aparece em Lisboa e demonstra a inocência do acusado. Aí depois vieram confirmar que, na verdade, ele estava na Itália. Então, ele expandiu o seu perispírito. Claro que isso foi considerado como o quê? Um milagre. Aí vem o Espiritismo dizer o quê? Vem o Espiritismo dizer justamente isso, explicar para a gente que é a bicorporiedade. A Marcinha está se referindo ao que a gente falou da vida de Eurípides Barçanufo, que é narrado pelo ator Lima Duarte. Eu sei que tem um filme dele muito bom para assistir, para conhecer a vida desse homem. E aí vocês vão ver também a bicorporiedade presente em Eurípides Barçanufo. Bom, essa propriedade do perispírito, eu acho que é a mais incrível de todas, não sei se vocês concordam. Continuando aqui, a propriedade de expansibilidade, ele pode ter o poder de ampliar o campo de sensibilidade e percepção do médium. A exteriorização da sensibilidade, por exemplo, nessa expansibilidade, nesse desdobramento de bicorporiedade, ele pode até ter uma vidência de alguma coisa, né? Um fenômeno aí de mediunidade de vidência, tá? Que são são fenômenos de emancipação da alma. Aliás, nós temos um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Nós falamos sobre sonhos e falamos também sobre bicorporiedade e vidência. Muito bem. Terminamos aqui as propriedades do perispírito e nós vamos falar, então, sobre corpos do perispírito. É assim, olhando, seria visto tudo junto, tá? Se a gente pudesse fazer uma análise microscópica, a gente vai ver que existem vários corpos do perispírito. Tem a aura, o duplo etérico e o campo mental. Quando nós desencarnamos, esse duplo etérico, aquele é absorvido na mesma hora, tá? Absorvido na mesma hora. Vamos falar um pouco de cada um deles, tá? Principalmente da aura, que é um assunto muito interessante. A aura humana, que também é chamada de psicosfera ou fotosfera psíquica, são termos que foram criados pelo espírito André Luiz, ou fotosfera humana, uma expressão criada por Leon Denis, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo ser humano, encarnado ou desencarnado. Ele reflete não só a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como a sua situação emocional e o estado físico, se encarnado, do momento, porque isso aí muda constantemente. Espelha, pois, o ser integral, alma, perispírito, duplo etérico e corpo. No ser desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e do seu perispírito. Muito interessante, né? Sobre a aura, todos os seres vivos, por isso, dos maiores rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que lhe corresponde à natureza. Então, todos esses seres vivos têm aura, não só nós, seres humanos. Isso está em evolução em 2 mundos. Psicometria. Tem-se que a aura das coisas impregna-se das emanações dos seres que lhe estão próximos, refletindo-as também com as que lhes são próprias e compondo, afinal, um ambiente que é o reflexo do conjunto das projeções oriundas de todos os elementos, vivos ou não,
materializados ou não, presentes ou não, pois que pode reter essas emanações por tempo indeterminado. O que é psicometria? Vamos supor, isso é muito utilizado aí por médium nos Estados Unidos, por detetives, né? Tem uma pessoa desaparecida, e esse mouse pertencia a essa pessoa desaparecida. O médium que tem a capacidade da psicometria, ele vai analisar e vai ver impregnações aqui de emanações da pessoa que usou. No caso, eu manuseei esse mouse. Então, eu tenho emanações do meu ser nesse corpo aqui. E esse corpo aqui pode ser percebido por um médium através de psicometria, tá? Existe também a aura ambiental. Pode ser sentida como agradável quando formada pela emissão de forças espiritualmente mais purificadas, ou desagradável, até que repulsiva, no caso contrário, como evidentemente a energia predominante onde ela atua é determinante. É de natureza mental, alguns atores são levados a denominá-las também psicosfera ambiental. A gente fala, por exemplo, por que a gente se sente bem no centro espírita? A gente se sente bem em templos religiosos? Por causa da psicosfera ambiental lá criada pelos seres que estão lá, encarnados e desencarnados, emitindo pensamentos positivos, pensamentos de luz, né? Existe também a aura coletiva, a refletir o grau de evolução de uma comunidade ou até o de uma aura terrestre, de caráter mais abrangente, evidenciando todas as qualidades físicas e espirituais do nosso mundo. Então, você tem a psicosfera terrestre, que é o conjunto de todas essas emanações que nós emitimos, né? Então, você imagina como está a psicosfera terrestre no momento, né? Um pouco aí precisando de ajuda nossa, né? Com orações. O duplo etérico, à medida que é o outro corpo do perispírito. À medida, então você tem aqui, não sei se dá para ver aqui, do lado esquerdo em azul é o espírito, tá? No meio o corpo mental, aqui o corpo espiritual. À medida que se desenvolve, se aprimora fisiologicamente do perispírito, do reencarnante, contingentes de energia vital, também a estrutura corpórea era em formação, sob impulso automático, qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura, que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física, a reposição das energias gastas ou perdidas, é o chamado duplo etérico. Lembra que a gente mencionou que o perispírito, ele serve de instrumento de sustentação da vida, ele justamente vai soltando o fluido vital, é através desse corpo do perispírito chamado duplo etérico. Por isso que com o desencarne natural, o duplo etérico ele é totalmente absorvido, porque ele contém o princípio, a energia vital. É lá que estão a energia vital, elas ficam nesse reservatório, tá? O corpo mental, que a gente mencionou, nós já estamos chegando no final, desculpe aí que estendemos um pouco. Segundo André Luiz, em lição transmitida por Francisco Cândido Xavier, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação, e o corpo mental seria um envoltório sutil da mente. O que é a mente? É o próprio espírito. Então, o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela como tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta até de uma terminologia adequada. Zalmino fala no livro Perispírito.
Tá, então, isso constitui todos os corpos perispiríticos. Então, o corpo perispirítico tem lá o duplo etérico, o corpo mental e o espírito. São tudo parte do perispírito, tá? Ainda sobre corpo mental, por ora, ao que parece, pelo pouco que efetivamente se sabe a respeito, pode-se apenas estabelecer que o corpo mental guardaria direta relação com a alma, fonte do pensamento, podendo comparecer como uma espécie de estrutura vibratória diferenciada no campo perispiritual, sem uma forma propriamente definida. Não teria uma forma, seria uma fonte, onde está a fonte do pensamento, porque André Luiz se refere a esse corpo mental. Você veja aí a mente, qual a importância, né? Ali está repetido, vou ler o segundo parágrafo. Nessa direção, seria possível conjecturar que a notável construção de André Luiz, envoltório sutil da mente, refer-se-ia de fato a um campo específico a envolver a alma, matriz psíquica, resultado da sua projeção. Então, veja, gente, o pensamento é tudo, e quem tem o controle do pensamento é o espírito, porque nós somos espíritos e ocupamos esse corpo, né? Nós chegamos ao fim desse estudo, vocês podem ler ele na íntegra nessa apostila EAD, que é Estudo Avançado de Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, roteiro 14, o livro do Zalmino Zimmermann, Perispírito, Evolução em Dois Mundos, livro dos Espíritos, e a Gênese também, de Allan Kardec. O que é importante de tudo isso que a gente viu de maneira tão detalhista? Nós vemos de maneira detalhista que o importante é o pensamento. O importante é o pensamento, e o pensamento, manter nossos pensamentos positivos, manter o máximo de estresse, que às vezes é impossível, diminuir o máximo do estresse, para que a gente não acabe influenciando aí a nossa energia vital que a gente carrega. E a prece, a oração é tudo. Nós devemos orar com o coração. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com os assuntos de hoje, e eu agradeço imensamente a vocês.